Salve, salve, galerinha! Mais uma vez, uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física, trazendo para você hoje mais resolução de exercícios de equilíbrio térmico, tema da nossa aula anterior. Maravilha? Show de bola! Galera, vou pedir a vocês que estejam acompanhados da apostila de vocês, do material. Show de bola, porque os exercícios, as questões que estão nesse material, são da apostila de vocês. Tudo bem? Vamos então ao nosso primeiro exercício. Exercício da página 142, exercício de número 2 da VUNESP-FAMERP. Olha lá, galera, vamos ao comando da nossa questão. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, contendo 500 gramas de água a 80 graus Celsius, coloca-se um bloco de concreto de 500 gramas a 20 graus Celsius. Considere o calor específico sensível da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e o do concreto igual a 0,2. E despreze perdas de calor para o ambiente. Maravilha. O sistema está termicamente isolado. Na letra A, ele pergunta o seguinte. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius. E na letra B, que quantidade de água a 95 graus Celsius deve ser colocada no calorímetro para que a temperatura final volte a ser 80 graus Celsius. Amados e amadas, essa questão nós vamos fazer ela por partes, tudo bem? Ela é uma questão um pouco longa, mas como sempre fácil, lógico, é física. E nós vamos responder cada uma das letras. Show de bola? Gostaria da atenção de todos. Vamos lá então, inicialmente com a letra A, pedindo que a gente calcule a temperatura de equilíbrio em graus Celsius. Amados e amadas, muito fácil. Falou de temperatura de equilíbrio, temos que lembrar do nosso somatório das quantidades de calor. Tem que ser igual a zero. Maravilha? Isso quer dizer, então, quantidade de calor cedido mais a recebido, somadas igual a zero. Vamos relembrar do nosso comando da questão? Nós estamos misturando duas substâncias. Quem? A água a 80 graus Celsius e o concreto a 20. Pela conhecimento, experiência que nós já temos, e observando as temperaturas iniciais das duas substâncias, a gente percebe que não vai ter mudança de estado físico nessa situação. Apenas uma variação de temperatura. O que já mostra pra gente que essas quantidades de calor que estamos tratando são todas quantidades de calor sensíveis. Vamos então às equações que substituem os que. Aqui ó, no cedido, coloquei M1, C1 e delta θ 1, representando para nós o cara que vai ceder calor, ou seja, a água, é o cara que está a maior temperatura, e aqui o concreto. Substituindo, então, os dados que a questão deu para a gente, massa de água 500 gramas, calor específico dela 1 caloria por grama grau Celsius, e aqui o nosso Δθ. Olha só, lembra o que é o Δθ? A variação de temperatura, como toda variação, algo final menos inicial. A temperatura final aqui para a gente vai ser quem? É a que nós estamos procurando, a temperatura de equilíbrio térmico, tudo bem? Chamamos aqui, ó, essa temperatura de TE. Menos a inicial da água, 80. A mesma coisa para o concreto. Os dados do concreto estão aqui. Olha só o Δθ, também ele, temperatura final, é a de equilíbrio. Lógico, os dois juntos vão chegar ao equilíbrio. Maravilha? Menos a inicial do concreto, que estava a 20 graus Celsius. Com os devidos cálculos, e agora aplicando aqui ó, o chuveirinho, para a gente ver como é que fica o cabelo da criança, vemos aqui, ó, 500 vezes TE, 500 TE, 500 vezes menos 80, menos 40 mil. 100 vezes TE igual a 100 TE, 100 vezes menos 20, menos 2.000. Isso tudo somado igual a zero. Como o tia Teteca me ensinou lá no ensino fundamental, letrinha para um lado, númerozinho para o outro. Fazendo as somas e trocando os sinais de quem for para o outro lado da igualdade, temos então que 600 TE igual a 42 mil. Tudo bem? Isolando o nosso TE, chegamos nessa razão e, de cabeça, conseguimos concluir, então, que a nossa mistura vai ter como temperatura de equilíbrio 70 graus Celsius. Tudo bem? Amados e amadas, agora só, fundamental e importante para a gente poder prosseguir para a letra B. Estamos deixando a nossa mistura na temperatura de equilíbrio dela 70 graus Celsius. Tudo bem? Vamos, então, à letra B. Olha só o que diz a letra B. Ele quer que a gente calcule a quantidade de água a 95 graus Celsius que deve ser colocado dentro do recipiente, junto daquela mistura lá, para que a temperatura final volte a ser 80 graus Celsius.
Prof, como é que eu faço isso? Simples, fácil, de graça. É uma nova situação de equilíbrio térmico. Só que agora, o que é que acontece? Você deixou a sua misturinha lá a 70 graus Celsius. Você vai adicionar um novo cara lá dentro, que está a 95. Vai haver troca de calor dentro do sistema, até atingir a temperatura de equilíbrio. Só que agora, essa temperatura de equilíbrio já foi estabelecida para você. É essa aqui, ó, de 80 graus Celsius. Tudo bem? Sendo, então, uma situação de equilíbrio térmico, vamos com o nosso somatório da quantidade de calor igual a zero. Tudo bem? Agora, o que é que muda, Tite? É que você tem uma terceira parcela aqui, ó, no seu sistema. Justamente essa água a 95 graus Celsius que você adicionou. Basta adicionar ela aqui também. Não percebemos nenhuma mudança de estado físico, continuamos tratando de quantidade de calor sensível. Substituindo mais uma vez os dados, com atenção às delta-teta, por favor. Não é? Temos aqui da água com sua massa calor específico. Olha só. No lugar do meu TE, perceba que agora eu coloquei a temperatura que ele já estipulou. Ó, o teu equilíbrio deve estar em 80. Logo, a minha temperatura final, 80 graus Celsius. Menos a inicial da água, era da nossa mistura na letra A, 70 graus Celsius. A mesma coisa para o concreto. Perceba aqui, ó, que é igual ao nosso delta-teta. E agora vamos tratar aqui, ó, do nosso novo participante na troca de energia, que é essa quantidade de água a 95 graus Celsius. Coloco aqui M3 porque eu quero descobrir quem que é essa quantidade de água. O calor específico da água de 80 e veja só o nosso delta-teta, final de 80, já foi estipulado, menos a inicial dessa água aqui. Foi dado no comando para a gente 95 graus Celsius. Com os nossos cálculos, chegamos nessa equação. Beleza? Maravilha. Multiplicando, então, temos aqui, ó, que 500 vezes 10, 5.000. 100 vezes 10, 1.000. E M3 vezes 1, de vez em quando M3. Multiplicado por menos 15 M3. Isolando, então, o menos 15 M3, vamos ter que menos 15 M3 igual a menos 6.000, né? Tá negativo, vai positivo. E o cara que está multiplicando passa dividindo. Os sinais desapareceram, já que são iguais. Negativo por negativo, positivo. Dessa forma, então, concluímos que a massa de água que nós devemos adicionar ao nosso recipiente para que a temperatura se estabeleça, a temperatura de equilíbrio se estabeleça em 80 graus Celsius, deve ser uma massa de 400 gramas. Viu só como foi fácil? Vamos, então, à nossa próxima questão. Amados e amadas, a nossa próxima questão é a questão ainda agora na página 140, exercício número 4. É um exercício da PUC, modelo Enem. Tudo bem? Vamos ao comando dessa questão. Aqui diz o seguinte, amados e amadas, vejam só. Uma xícara contém 30 ml de café a 60 graus Celsius. Qual a quantidade em ml de leite frio, cuja temperatura é de 10 graus Celsius, que devemos despejar nesta xícara para obtermos uma mistura de café com leite a 40 graus Celsius. Veja só, amado e amada, que aqui, mais uma vez, nós estamos tratando, assim como na letra B da questão anterior, de um equilíbrio térmico, onde a temperatura de equilíbrio já foi estabelecida para você. Olha o que ele diz. Para obtermos uma mistura de café com leite a 40 graus Celsius. Ele está amarrando aqui para você o seu TE. Tudo bem? Pede para a gente fazer algumas considerações, considerar as trocas de calor apenas entre café e leite e os seus calores específicos sensíveis iguais e suas densidades iguais a 1 caloria por grama, a 1 grama, perdão, por centímetro cúbico. Tudo bem? Calores sensíveis são iguais para os dois e densidade dos dois é de 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma da água. Vamos então à resolução. Temos aqui as nossas alternativas para a questão, maravilha, e vamos à resolução. Se estamos falando, amados e amadas, de uma temperatura de equilíbrio, estamos falando de uma situação de equilíbrio térmico, lembrando a nossa premissa, somatório das quantidades de calor deve ser igual a zero. Temos aqui leite e café sendo misturados. Tudo bem? Como já percebemos, não haverá nenhuma variação do estado físico, apenas de temperatura, quantidades de calor sensível. Substituindo então nossos dados, vejam só, olha só. Galera, o leite
a gente não sabe qual é a quantidade que a gente tem que colocar. Eu estou colocando aqui a massa dele. Lembra que essa equação é em massa. Prof, mas ele deu ml, como é que eu faço? Olha só, ele está te dando a densidade, amigão. Show de bola? E você lembra, quando a gente trata da água, a densidade da água, 1 kg por litro. Aqui, ó, fica bem fácil a conversão. ml de água, com essa densidade aqui, é sempre gramas, tá bom? Então, se eu tenho 30 ml, eu tenho 30 gramas. Maravilha? Substituindo aqui, então, os nossos dados, massa M1 de leite é o que eu quero, o calor específico do leite ele não me deu. Eu vou continuar chamando de C1. Tudo bem? O delta θ, mais uma vez, ó, a temperatura de equilíbrio foi amarrada para você. 40 deve ser o equilíbrio, menos a inicial do leite, vale 10. Foi dado aqui na questão. Mas, agora, os dados do nosso café. Tudo bem? Nós temos aqui, ó, a nossa massa M2 de 30 gramas. Tudo bem? Já que, como eu falei aqui, ó, em relação à nossa densidade, 30 ml equivale a 30 gramas, justamente por causa dessa densidade. O nosso calor específico C2 não foi dado. E mais uma vez o nosso delta θ, 40 menos 60. 40 porque é o equilíbrio, onde eu quero chegar. 60 porque era a temperatura do café. Maravilha, amados e amadas. Seguindo então, ó, teremos o seguinte. O que foi que o tio fez aqui, ó? M1 é o que nós estamos procurando. Perceba só que no lugar de colocar C1 e C2, eu coloquei C para todas as duas parcelas da nossa equação. Por qual motivo, Tite? Por um único motivo, amados e amadas. Olha o que ele falou aqui, ó. Os calores específicos sensíveis são iguais. Se o calor específico sensível do café e do leite é o mesmo, eu não preciso diferenciar por 1 e 2. Basta colocar o Czinho. Professor, e por que o senhor não colocou o valor deles? Porque não foi dado. Tudo bem? A gente apenas coloca os dois com a mesma letra e segue o baile. Vamos lá. Substituído aqui, então, feito as contas, substituídos os dados, maravilha. Temos aqui que M1 vezes C vezes 30, mais 30C vezes menos 20, igual a 0. Se a gente multiplicar aqui, galera, ó, 30 vezes menos 20 vai dar menos 600. Menos 600 vezes C, menos 600C, que é o que está aqui, ó, na nossa próxima linha da equação. A mesma coisa fizemos aqui, a multiplicação. 30 vezes Czinho, 30Czinho, vezes M1. O 600 menos 600C, ele vai para o outro lado da nossa equação com sinal oposto. Vamos ganhar, então, que 30C vezes M1 igual a 600C. O que nós estamos procurando é o valor de M1. O nosso M1 vai ser justamente essa razão, de 600Czinho por 30Czinho. Maravilha? Dividindo, então, aqui, ó, os Cs vão embora. E 600 por 30, facilmente nós vamos ver que essa massa é uma massa M1 de 20 gramas. Show de bola? Prof, mas ele pediu em ml. Lembra o que eu falei em relação a essa densidade aqui? Se a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, isso quer dizer que o ml equivale, cada ml equivale a 1 grama. Se nós temos 20 gramas, vamos ter 20 ml. Maravilha, amados e amadas, assim como está colocado aqui. Vamos agora, então, à nossa próxima questão. Está chegando aí, ainda na página 140, exercício número 4, da PUC Campinas, modelo Enem. Olha o que é que nós temos. A perspectiva de uma pessoa que usa uma garrafa térmica é que esta não permita a troca de calor entre o meio ambiente e o conteúdo da garrafa. Porém, em geral, a própria garrafa já provoca uma pequena redução de temperatura quando nela colocamos um líquido quente, como o café, uma vez que a capacidade térmica da garrafa não é nula. Amados e amadas, quando a gente fala em capacidade térmica da garrafa não nula, o que isso quer dizer? Amados, quando a gente mistura duas substâncias, a gente precisa de um recipiente para colocar elas, concorda comigo? Se vocês retrocederem nas questões anteriores, vocês vão perceber que em nenhum momento o cara falou na questão para a gente que o recipiente aquecia. Ele disse assim, ó, as trocas de calor são apenas entre as substâncias. Só que isso é um modelo ideal. A gente tem como manter essa troca de calor apenas entre eles? Até tem, condições de laboratório, muito bem preparadas. Mas na vida real, o que acontece é que o recipiente também acaba sendo aquecido. Maravilha? E esse aquecimento do recipiente, ele está traduzido aqui, ó, nessa capacidade térmica dele. Vocês lembram que a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura ou o produto de massa e calor específico. Tudo bem?
É aqui que nós vamos entrar, ó, com a situação de que a situação onde o recipiente também aquece. Vamos ver como é que resolve. Numa garrafa térmica que está, ainda continuando o comando da nossa questão, numa garrafa térmica que está a 24 graus Celsius, colocam-se 500 gramas de água, calor específico é esse que está sendo dado, a 90 graus Celsius. E após algum tempo, nota-se que a temperatura se estabiliza em 84 graus Celsius. Olha só, a garrafa estava a 24, a gente colocou 500 gramas de água a 90 e esse sistema estabilizou a 84. Tite, por que a água perdeu temperatura? Perdeu aí 6 graus Celsius de temperatura. Simples e fácil, amados e amadas. A garrafa está aquecendo. Tudo bem? Pode-se afirmar, então, que a capacidade térmica desta garrafa é em calorias por grau Celsius. As alternativas são essas que aqui seguem. Vamos aos cálculos. Amados e amadas, imagina o seguinte, a gente lá na primeira questão não misturou água e concreto junto? Pronto. Agora é como se a gente estivesse misturando num sistema água e garrafa térmica. Imagina assim, eu coloquei a água em contato com a garrafa térmica, a água no interior dela. Vão trocar calor e vão ter uma temperatura de equilíbrio, que está aqui, ó, está dado, a temperatura se estabiliza a 84 graus Celsius. É um equilíbrio térmico. Sendo um equilíbrio térmico, mais uma vez, ΔQ, o somatório das quantidades de calor igual a zero. Maravilha, temos o cedido e o recebido. Como ninguém muda de estado físico, continua sendo quantidade de calor sensível. Vamos então adiante. Olha só o que é que nós temos. Aqui, ó, a massa de 1, que é o cara que vai ceder calor, é a água a 90 graus Celsius, está colocada aqui, 500 gramas. Calor específico dela também. A variação delta-teta de temperatura eu já coloquei direto. Não foi de 90 para 84? Não reduziu? Final menos inicial? Dá menos 6. Essa diferença, menos 6. Mas, percebam vocês que aqui agora existe um C maiúsculo, um C grandão, nessa parte da parcela da nossa equação. Esse C está representando aí a capacidade térmica da garrafa que nós estamos atrás. Professor, mas como é que esse C apareceu na equação? Veja só, amado e amada, nós não temos aqui o produto massa vezes calor específico. Lembram lá do início da calorimetria? Nós definimos capacidade térmica também como sendo o produto de massa vezes calor específico. Como nós temos esse mesmo produto aqui, ó, na equação, no lugar desse produto a gente pode colocar o Czão, a capacidade térmica, que é justamente o que nós estamos procurando na questão, vezes a variação de temperatura. A garrafa térmica não estava a 24? O equilíbrio não se estabeleceu a 84? Uma variação positiva, então, de 60 graus Celsius. Tudo bem? Isolando, então, esse produto de um lado da equação, nós vamos ter que C vezes 60 igual a 3.000. Dessa forma, o nosso C vale 3.000 por 60 e chegamos, então, a uma capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius. Resposta letra C de amor. Maravilha, amados e amadas? Show de bola, galera! Mais uma vez, foi inenarrável estar na idílica presença de todos vocês. Um cheiro no sovaco e um forte abraço. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal e não esquece de deixar o like. Beijo, galera!